Bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer uma oração para a gente dar sequência aos nossos trabalhos de hoje, que é a palestra do Radamés. Então, vou pedir que todos fechem os olhos. Imaginem a imagem de Jesus chegando perto, sorrindo, uma imagem radiante. Vamos acalmando nossos corações, vamos deixando lá fora todos os problemas, todas as preocupações, vamos relaxando, pedindo que Jesus possa abençoar essa palestra de hoje, o nosso palestrante, que possamos nos envolver em todas as ideias que serão colocadas aqui e que possamos ser sempre gratos a mais um dia lindo de sol, que possamos ser gratos pela nossa saúde, pela nossa capacidade de nos locomovermos, de ouvirmos, falarmos, enxergarmos, e agradecemos por expressarmos nossas ideias, agradecemos pela nossa casa, pela roupa, pela cama, pelo alimento de cada dia, enfim. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade e que o Senhor nos abençoe nesse domingo, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Vamos na sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Todos os domingos nós estamos fazendo o Livro dos Espíritos. Acreditamos que ainda acho que vai mais o ano que vem inteiro, né, Zila? Eu já estava vendo aí, para poder completar o Livro dos Espíritos. Aí nós vamos ser doutores do Livro dos Espíritos, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Quando a gente sai daqui, desse mundo, né, corpóreo, material, quando a gente volta para o mundo espiritual, para a erraticidade. Quando o espírito volta para lá, se diz que ele está na erraticidade. Então vamos lá. Tem umas perguntas aqui quilométricas, é brincadeira, vocês vão ver um pouquinho aqui. Pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Nós não temos a lembrança do nosso passado quando nós estamos aqui encarnados. Resposta: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. Daí nós vamos ver o porquê esquecer do passado aqui para frente aqui. Pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Pois é, né? Como é que nós podemos ser responsáveis de pagar uma dívida que a gente não lembra, né? A gente não lembra entre aspas, né? Então vamos lá. Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? É a pergunta ainda. Continuando a pergunta. Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar? Desde que, pergunta ainda, hein? Porém, disso não se recorda. Cada existência é para o homem como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto à justiça de Deus? Então a pergunta é o seguinte, resumindo a coisa aqui: como é que nós podemos não lembrar de uma dívida e pagar por ela, né? Não seria melhor a gente lembrar dessa dívida do passado para a gente ver o que ia fazer aqui, hoje, né? Então
vamos ver a resposta dos espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência. A cada encarnação que a gente passa, nós vamos dispondo de mais inteligência, né? Por isso que a gente fala que essa aqui é a melhor nossa. Apesar da gente estar cheio de defeitos, né, de fabricação, né, Márcio? Né, de riscos no HD, no disco do HD nosso, mas essa aqui ainda é a melhor nossa, né? É melhor e pode distinguir o bem e o mal. Então, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Nós evoluímos a cada reencarnação. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita, diante dos seus olhos ele estende a sua vida pretérita. Quando a gente desencarna, que a gente vai para a erraticidade, que a gente já não tem mais essa matéria aqui, envolvendo essa embalagem nossa de carne aqui, nós lá, do lado de lá, vamos saber o que nós fizemos nesta e que nós fizemos em anteriores, entendeu? Que a gente já não tem mais a incidência da carne sobre nós. Então nós vamos lembrar, nós vamos entender por que nós passamos por determinadas coisas aqui, né? Então é isso daí, a gente só vai lembrar lá. Vê as faltas que cometeu e que se deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então por isso a gente vê o que nós passamos aqui, a gente fala, nossa, eu fiz a mesma coisa ontem, antes dessa, eu poderia ter evitado isso, né? Eu poderia ter não passado por mais uma vez por essa prova, ou por essa expiação. Reconhece justa a situação em que se acha em busca, e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, quando nós estamos na erraticidade, a gente percebe o que fizemos, o que poderíamos ter feito nessa, né? E a gente vai o quê? Na próxima a gente vai tentar não cometer mais, certo? Escolhe as provas análogas, ou seja, mais ou menos parecidas, né? As que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então é nós que conseguimos, é aquilo que já falamos aqui, não tem ninguém apontando o dedo em riste para nós. Seu defeito foi esse, você vai não sei o que, você vai ser punido, não tem ninguém julgando, não tem ministro de superior tribunal, não tem anjo, não tem santo, não tem Deus, não tem ninguém julgando. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Porque nós sabemos o que nós somos, nós sabemos quais são as nossas deficiências e eficiências. E é nós que julgamos, é nós que vamos pedir as nossas provas. Olha, para mim não fazer mais aquilo, para mim não ser mais assassino, eu quero um exemplo, estou dando um exemplo bobo aqui. Eu quero vir sem os dois braços, eu quero vir com os braços limitados. Para mim não ser mais um cara ardiloso, estratégico, não sei o que, eu quero vir com uma deficiência mental, para mim me segurar, para a gente segurar. Quantos não caem no mesmo? Nós repetimos os mesmos problemas há centenas de encarnações. Há centenas de encarnações nós somos egoístas, somos mentirosos, direcionado à paixão, direcionado à gula. A gente comete sempre o mesmo erro. Vamos fazer uma retrospectiva do que nós somos hoje aqui. Quantas vezes a gente não passa por problema? Vou falar um negócio, né, Black Friday, né, que foi sexta-feira, né? Vamos falar de um negócio aqui que está aí. Quantas vezes a gente não se enrola financeiramente porque a gente compra demais? Não é verdade? Que a gente não administra bem o dinheiro. E a gente, meu Deus do céu, eu há 5 anos atrás, eu estava no Serasa, eu estava enrolado, eu estava cheio de prestação, e agora fiz de novo. Que a gente acha que fazendo prestação de R$100 dá conta de pagar. Lógico, dá conta, mas só que em vez de fazer, né, uma compra só de R$100 por mês em 10 pagamentos, a gente faz 300 compras, aí multiplica 300 por 100 e vai ver onde vai o salário da gente, né? É uma progressão. Então estou dando um exemplo aqui que é do dia a dia da gente.
do dia a dia da gente. E assim é da gente falar demais, assim é da gente ser egoísta, assim é da gente não ser caridoso. A gente comete centenas e centenas de vezes o mesmo erro, o mesmo defeito, tá? Mas estamos em evolução. Essa é a melhor nossa, graças a Deus. Conseguimos andar, né? Pede a espíritos que lhes são superiores ou ajudem a nova empreitada que assume, ou seja, uma nova reencarnação, uma nova existência. Então nós pedimos para os nossos mentores espirituais ou espíritos simpáticos a nós, que todos nós temos, todos, sem exceção de ninguém. Por mais terrível que o espírito seja, ele tem um mentor espiritual, o tal do anjo da guarda, ele tem proteção, ele tem assistência. Então a gente pede para esse mentor, ó, pelo amor de Deus, eu vou voltar lá na terra, lá, ó, me segura não gastar no cartão, me segura a minha língua, ajuda eu a segurar minha língua, ajuda eu a segurar meu dedo, eu não vou apontando o defeito dos outros, né? Então, aí está a função dos nossos mentores espirituais, né? Eles são mentores, eles nos aconselham. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, então nós temos o livre-arbítrio de ouvi-los ou não, e eles não interferem na nossa decisão. Eles, ó, eu acho que você não devia ir por aqui, Radamés. Ah, mas eu quero ir. Então o problema é seu, se você quer ir, você vai. Como nós temos que ser com nossos filhos. Esses dias eu estava conversando com minha esposa, a gente orienta, direciona, explica, mostra. Agora, quer andar nessa estrada? Não, então não anda. É o livre-arbítrio seu. Veja bem, está plantando aqui. Veja lá o que você vai colher lá na frente lá. Eu já plantei coisa ruim, colhi coisa ruim. Estou falando para você, essa semente não é boa. Você não vai colher coisa legal aqui, nesse tipo de lavoura. Muda. Ah não, eu vou nesse porque a flor é mais bonita, porque a planta é mais alta, o verde é mais verde, né? E aí é só a gente caindo do cavalo para aprender a andar nele. Não tem outro esquema, não tem outro jeito. Então vamos lá. Esse ou esses espíritos que lhe for designado, né, como guia, né, nessa outra existência, se esforçará por levá-lo a reparar as faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Então, quando a gente tem intuição do não faça, não fale, não vá, né, muda, vai devagar, certo? Então, é o nosso mentor espiritual falando no nosso ouvido. É o exemplo que eu costumo dar aqui, do engenheiro que fala com o piloto na corrida de Fórmula 1. Cuidado como é que você entra na curva, você está freando muito em cima, está freando muito antes, pode frear mais em cima, troca pneu, está ruim, está saindo, não sei o que. Não tem o engenheiro hoje, né, nas corridas de automobilismo, tem um cara que fica no box dando a dica para a gente. Agora, nós estamos pilotando, vai da gente ouvi-lo ou não, né? Temos essa intuição do pensamento, do desejo criminoso que frequentemente nos assalta e que instintivamente resistimos, atribuindo mais das vezes essa resistência aos princípios que recebemos dos nossos pais. Também a gente fala, puta, meu pai aconselhou fazer isso daí, meu tio aconselhou, meu avô, meu amigo aconselhou. É um conselho também que a gente recebe, mas quando é a voz da nossa consciência que nos fala. A nossa consciência, porque nós percebemos os defeitos que nós temos, nós percebemos o que nós já passamos lá para trás, antes de hoje, né, no ontem, entende? Então, às vezes, essa experiência nos diz que estamos errados, estamos certos, temos que mudar um pouquinho e tal. Isso que acontece. Então, comentário de Kardec aqui, vamos lá. Comentário de Kardec. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, uma lembrancinha do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir, olha aqui, a nossa consciência, hein? De não reincidir nas faltas já cometidas,
nos concita a resistência àqueles pendores, àqueles desejos, pendores, a vocação, certo? Então nos concita, convida a gente a resistir. Radamés, pare de comer, você está comendo demais, está comendo gordurosa demais, né? Pare de falar demais, pare de gastar mais, não é isso? Então a gente tem esse negócio aí, a gente tem isso daí. Pergunta 394. Olha, essa pergunta aqui tem uns 12 quilômetros de distância. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem obrigados pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Agora vem, continuando a pergunta, relativa em geral, a felicidade. Sentimos a felicidade mediante comparação com um estado menos feliz ou venturoso. Como é que a gente mede a felicidade da gente? Por aquilo que a gente já passou de ruim, né? Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Então existem mundos que são melhores que o nosso, né? O mundo de regeneração é melhor do que a prova e expiação que nós estamos hoje. Nós estamos fazendo essa transição para a regeneração, tá? Mas no mundo de regeneração também tem problema, tá bom? Seus habitantes devem ter motivos e desgostos, embora de gênero diversos dos nossos. Entre nós, né? Entre nós aqui, o rico, conquanto não sofre angústias das necessidades materiais. O cara que é rico, milionário, ele não tem angústia por falta de dinheiro, ele não tem angústia por falta de necessidade material. Tem? Não tem. Mas tem rico depressivo, tem rico com grandes problemas, né? Materiais como o pobre. Nem por isso se acha isento das tribulações, né? Nem por isso se acha isento das angústias aqui, o rico, que lhe tornam amarga a vida. Pergunta então, agora é a pergunta final de Kardec. Na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos e não se lastimam da sorte, esquecidos de existências inferiores, que lhes sirvam de termos de comparação? Resposta. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que fala, os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então há mundos onde os encarnados sabem o que foram ontem, na existência passada. Então tem esses mundos. Esses habitantes compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade. Então, como eu sei os perrengues que eu tive ontem, eu compreendo a felicidade que eu tenho hoje. Eu sei medir a minha felicidade. Eu falo, não, eu sou feliz, porque ontem, eu estava numa pior, ontem tá louco, lá era difícil e tal, né? Podem apreciar a felicidade que Deus lhe permite influir. Outros, né? Há, porém, outros mundos, né? Há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Tá certo? Então tem mundo que é melhor que nós e passam por tribulações, tem problemas lá. O cara tem problema de gastar mais, ou saber lá qual é o problema que ele tem. Quais são os problemas que nós vamos ter no mundo de regeneração? Vamos ter problema? Vamos sim, vamos. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de não recordarem de um estado mais infeliz. Quer dizer, nesses mundos que são aqui, ainda a gente não está recordando que nós somos ontem lá. Entretanto, se não apreciam como homens, como encarnados, né? Pode ser em outro mundo, apreciam-na como espíritos. Como nós, a gente sai daqui, a gente fala, nossa, como essa última encarnação eu era feliz, eu era melhor do que na outra anterior, e eu achava que eu era infeliz nessa última, mas a minha penúltima foi pior, eu não soube dar valor. É aí que a consciência nossa pega.
Aí que a gente quer vir com cólica de rim, unha encravada, dor de dente, dor de cabeça, né? Miopia extrema, daí os caras falam, não, calma aí, você só vai encarnar com uma unha encravada. Você não tem estrutura para ter uma cólica de rim. Se tiver uma cólica de rim, você vai se matar. Calma. Aí você tem 10 coisas aqui, mas na próxima você só vai ter uma unha encravada. Vai ter que ir na podóloga a cada 10 dias, né? Então é assim. Nos mundos inferiores, a lembrança das existências passadas já iria nos abalar e nos constranger. Só pensou se a gente aqui lembrasse do que nós fomos ontem? Que vergonha que a gente seria, né? Só pensou se a gente lembrasse que nós matamos e saqueamos ontem? Fizemos isso, não sei se foi ontem ou ontem, mas não. Já tivemos essa vibe aí. Já fizemos faca no dente e invadimos o navio do outro lado. Fatalmente, tacamos fogo em plantação, já fizemos tudo isso. É o que nós passamos aqui. E nós sentimos isso aqui dentro, porque quando nos contraria, a gente quer matar o cara. A gente quer pegar o cara e matar ele, eliminar. Não quer? Todo mundo quer. Né? O não mateis não é só matar, é não mateis pelo pensamento, né? Não matarás, né? Do mandamento, pelo pensamento, pelas ações, certo? Então, a gente não deve matar por nada, né? Vamos sair disso daí. Temos esse pensamento? Temos, né? Porque nós estamos nessa aqui, mas o que a gente tem que fazer? Se controlar. Não, isso é errado, eu não posso nem pensar nisso, a gente tem que se controlar, tá? Se fossem boas essas recordações, exaltaria o orgulho. Quer dizer que se eu sei que a minha última encarnação eu fui um cara bom, eu ia ser aquele pavão, né? Eu era demais, eu era muito bom, fazia umas caridades e não sei o que e tal, né? Por quê? Porque a nossa estrutura ainda do orgulho está aqui dentro ainda, tá certo? E certamente iriam nos prejudicar de certa forma, se a gente vai para esse lado aí, né? Com isso também iríamos saber sobre quem nos cerca e os outros saberiam de nós. Como seria o nosso relacionamento, né? Só pensou hoje, né, que eu tô com a Beth lá, minha esposa, só pensou se ela soubesse que eu prejudiquei ela muito no passado e por isso que eu vim como esposo dela, como marido, para ajudar ela de alguma forma, ou ela que me ajuda muito, mas muito mesmo. Só pensou se eu soubesse que ela me prejudicou no passado, como que eu ia reagir? Então o véu do esquecimento que nós temos na encarnação é um santo remédio, um santo remédio. Eu acho, tem pessoas, que eu queria saber se eu fosse rainha. Se eu fosse rainha, você era tirana. Eu queria saber se eu fosse rei. Se fosse rei, você era tirano, porque qual rei aí que não é tirano? Ou que não foi, raríssimas exceções. Eu gostaria de ser um grande senador romano. Também estava enrolado, igual a turma aí. E nós também somos no mesmo padrão de vibração. Não somos diferentes em nada, porque se a gente fosse diferente e mais santo, eu estava em outro planeta. Não estava com o pezinho na terra aqui não. É que pode ser que às vezes não tivemos oportunidade de ser como os tais, né? Será que a gente tem estrutura para a gente ser esse santo que a gente acha que a gente é? Gente, isso aqui é uma escola. Estamos aprendendo aqui, e é um hospital, porque todo mundo é doente de alguma forma. A deficiência é uma doença que nós temos, e nós estamos aqui nesse hospital aqui para ir, né? Vamos ver quando que a gente vai ter alta desse hospital e vai para um hospitalzinho melhor, né? Por enquanto nós estamos numa UPA, vamos falar assim, né? Vamos lutar para sair da UPA e ir para um hospital do primeiro mundo aí, né? Mas nós vamos sim. O véu do esquecimento é perfeito. Está muito complicado? Muito enrolado? Não. Eu acho as perguntas... É que Kardec é duro, né? Ele pega mesmo no fio mesmo. Ele vai... né? Eu me admiro do espírito para responder, mas ele responde porque é um espírito de verdade, é um espírito de luz. Então já passou por tudo isso aí. Podemos ter Pergunta 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem que foram. Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam.
Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Só pensou? Né? Então, por isso que espírito de luz não vem botar o dedo na vida de ninguém, não. Você, não existe isso. A gente vem em reuniões de obsessão, assim, uma bondade, vem, aconselha, esclarece o porquê que aquele espírito está naquela situação, mas sem acusar. Não se acusa, se orienta, não se pune, instrui. Entende? Então não tem esse negócio de o espírito falou que eu tenho que brigar com meu pai, mesmo porque meu pai me roubou na vida passada, não sei o que, roubou eu nessa vida aqui. Espírito de luz não faz isso. Espiritualidade maior também não fica preocupado em passar dezenas da Mega Sena, né? Trazer marido, trazer mulher e expulsar a sogra. Não faz essas coisas, não faz não. Entendeu? Não tem essas coisas, né? Não existe. Espírito sério, espiritualidade maior é outra coisa. Primeiro, se você começar com um assunto, se tiver um médium que trabalha direitinho e começar com uns assuntos desse tipo, ele vai ser abandonado, esse médium não vai ser mais assistido. E assim como tem os mentirosos e os falsos encarnados, tem muito mais desencarnados. Então tem espírito que não tem, o cara tem um bom verbo, né? Fala bem, ele vem aqui e se apresenta como Rui Barbosa. Ninguém vem falar, eu era o Zé que abria a porteira lá, não sei o que, não. Ninguém vem falar isso, não, porque eu sou o doutor fulano de tal, e podem cair fora. Não existe isso. Vocês veem a comunicação do Bezerra de Menezes com o Divaldo, entendeu? Do Emmanuel com o Chico, como era, né? Não era duro, batia dolorido, era peso pesado, né? Pegava, não alisava não, tá bom? Então vamos lá, pergunta 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que lhes se apresenta como imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real. Temos alguma impressão real do que nós fomos lá, algumas vezes, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma superexcitada imaginação. Quem que não gosta de ser um bom vivan? Quem que não gosta de ter um conforto? Quem que não gosta de ter uma boa comida, uma boa casa? Daí a gente fala assim, mas eu acho que eu sou assim, eu gosto de ter uma boa casa porque eu fui um aristocrata no passado. Meu amigo, você está viajando na maionese. Às vezes você não foi nem o cocheiro do aristocrata, né? Você era o cara que limpava o chiqueiro lá do castelo lá, né? Todo mundo gosta do bem bom, né? E a gente fica dando asas à imaginação. Todo mundo acha que foi melhor na última. Será? Né? Que foi rico. Mas eu acho que eu fui muito rico porque eu gosto de... Lógico, todo mundo gosta. Quem é o bobo que não gosta? Né? Quem que é o bobo? Quem que é o cara que fala assim, não, eu prefiro acém do que picanha? É louco. É louco. Dá Rivotril pro cara, Gardenal 010, saber lá o que dá, né? Hein, Adelaide? Vamos medicar o sujeito, porque dá 13, né? O cara vai dispensar uma picanha porque ele gosta de acém. Tudo bem, para certas coisas o acém é mais gostoso, mas, né? Não vamos exagerar, tá certo? Então são as coisas que a gente viaja, que sempre a gente acha que foi doutor, foi não sei o que, não, vai devagar com a dor. Nas existências corpóreas, pergunta 397, nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna material, então quando nós vamos encarnar em outro mundo, menos matéria, menos pesado, entende? Então acontece isso. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, né, um corpo mais sutil, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a tem mais nítida. Então o pessoal que está lá em cima já sabe o que foi.
Mas isso não vai interferir na encarnação dele. Por quê? Porque o padrão vibratório que ele está, o pensamento que ele está, o que ele conhece já é outra coisa. Já é outra coisa, né? Você pega um doutor Inácio, por exemplo, Inácio Ferreira, pega o Eurípides Barçanufo, eles já sabem muita coisa que eles foram. Mas isso não vai abalar eles, pelo contrário, eles vão se dar como exemplo. Ó, eu no passado fiz isso, mas sem abalar, né? Pergunta 398. Sendo os gostos acentuados para alguma coisa, vocação, instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses gostos ou vocação, seja possível o homem conhecer as faltas que cometeu? Vamos ver. Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Certo? Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então pode ser que essa existência nossa é muito melhor que a precedente. Tá ok? Então nós temos determinado gosto, mas nós estamos corrigindo isso. Nós vamos corrigir isso aí. Tá? Agora, se a gente não corrige, que é a próxima pergunta aqui, o 398, vai falar isso daí, ó. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer uma existência, faltas que não praticou na precedente? Eu posso cometer falta hoje, né? Causar problemas que eu estou fazendo hoje que eu não fiz ontem. Então vem a resposta. Depende de seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Entende? Então eu venho aqui com 10 dívidas, vamos falar assim, né? Cometo mais, faço mais coisas aí e saio daqui com 15, 18 ou 20 dívidas, né? Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que um retrogradação, porquanto o espírito é suscetível a se adiantar ou de parar, nunca porém retroceder. Então aquilo que nós conseguimos, o progresso que nós conseguimos, já o temos. Nós não vamos retroceder. Nós podemos estacionar. Estacionamos no degrau da escada de Jacó, que é a escada da sabedoria, né? Alguém já ouviu falar da escada de Jacó? A escada de Jacó. Nós estamos subindo essa escada de Jacó. Então nós podemos parar no degrau. Nós não vamos para frente e também não descemos, nós ficamos parados nesse degrau, tá? Então nós estacionamos. E todos nós, a maior parte aqui, nós estamos estacionados. Por isso que a gente passa aqui centenas e milhares de encarnações, porque nós estamos sempre no mesmo lero-lero, né? Por isso. Mas não que a gente está retrocedendo. Mas e aqui, se a Terra vai para um mundo de regeneração e eu vou para um mundo de prova e expiação, então eu retrocedi? Não. Você estava na classe que era do segundo B, que era a turma mais ou menos, né, limitada, só que hoje não vai mais chamar segundo B, vai chamar o segundo C. Você vai lá para o segundo C, vai mudar de sala, vai lá, hoje é o segundo C, mas o grau, a informação que você vai receber, o grau de instrução é a mesma coisa. Então, podemos ir para um mundo mais primitivo, mas não é retroceder, porque lá nós vamos ser os construtores de pirâmides. Lá nós vamos ser os caras que vamos falar de fórmula matemática, fórmula aritmética, fórmula trigonométrica. Por quê? Porque são conhecimentos que nós adquirimos aqui. É o que aconteceu com o pessoal de Capela. Muito avançado, muito adiantado, né, culturalmente, mas uma moral ínfima. Então vieram para onde? Vieram para o planeta Terra, que estava ainda se desenvolvendo, tá? Para trazer a cultura aqui, para trazer a sabedoria, e pelo sofrimento ver se melhorava moralmente, tá? E ainda tem muitos aqui ainda, saber lá, eu acho que eu sou um deles. Sinceramente falando, a maioria dos espíritos que habitam o planeta Terra são estrangeiros, quer dizer, vieram de outros planetas.
né? Certo? Então é dessa forma que ocorre. Então não é que vai retroceder, eu vou para um planeta mais atrasado do que eu estava como missão, para me ajudar. E eu vou, não é retroceder. Retroceder seria se eu soubesse matemática, conta de mais, menos e multiplicação, e voltasse para um planeta que eu não sabia de mais nada. Tá certo? Então é assim que funciona a coisa. 399. Sendo os reveses circunstâncias contrárias da vida corporal, expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais reveses se pode deduzir de que gênero foi a existência anterior? Resposta: muito a miúde. É isso possível, pois que cada um é punido, esse punido entre aspas, tá? Para a gente poder entender. É punido naquilo em que pecou, pecado também. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita o passado, quanto pelo que toca o futuro. Lembremos que o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se. Nossa consciência é que nos acusa. A nossa consciência que vai nos dizer o que vai ser bom para mim na próxima, o que não vai ser bom. Tá? As provas que o espírito escolhe estão relacionadas com as faltas de que ele tem que expiar. Se triunfar, ele vai elevar-se. Caso contrário, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe. Livre-arbítrio, tá? Ninguém interfere no nosso livre-arbítrio, nem Jesus, nem Deus, em ninguém. Ninguém. Tá? Tem aquela foto de Jesus, eu sempre falo aqui, dele está batendo numa porta e a porta não tem o trinco. O que é essa porta? É o nosso coração. Ele bate para entrar no nosso coração, mas agora quem vai abrir somos nós. Nós que estamos com esse trinco para dentro, com a maçaneta para dentro, nós que vamos abrir a porta ou não. Ele não arromba a porta, ele não empurra a porta, ele apenas bate, apenas ele fala que ele quer entrar. Na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Né? Muito bom. Então é o seguinte, pessoal. Assim, olha como é que é o negócio. As alternâncias da vida corpórea constituem expiação. O que é expiação? Um exemplo. Eu fui numa encarnação que eu arranquei muitos dentes dos outros, né? Posso estar mentindo para mim, vou arrancar teu dente. Um exemplo. Só que nessa aqui eu não vou vir como arrancador de dentes. Os meus dentes vão ser arrancados. Eu estou aprendendo como dói um dente ser arrancado, como incomoda um dente ser extraído, como ser arrancado. Entenderam? Então isso é a expiação, né? Por isso que é o seguinte: faça aos outros o que gostaria que fizesse para você mesmo, porque senão nós vamos ter que voltar. Isso é punir? Não. É ensinar. É aprendizado. Como é que eu vou aprender? Na dor da carne. Por isso que a gente tem que vir nessa garrafona aqui de carne aqui, a gente sentir o peso dela, a dor. Como é que é, né? A dor pode ser moral ou material, tá, gente? Então, só encarnado, somente encarnado nós vamos progredir, somente. Jesus encarnou, Jesus passou por isso que nós estamos aqui. Ele não nasceu um espírito de luz, um Cristo, não. Ele passou por tudo isso. Por tudo isso ele passou, por todos esses degraus aqui ele passou, né? E saber lá, deve estar subindo ainda, né? Deve estar aprendendo ainda, não é verdade? A gente acha impossível? Não, para Deus nada é impossível, né? Então as provas vão nos elevando, fazendo com que consigamos nos depurar. Assim, o orgulhoso será castigado com seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para com os outros, pelas crueldades que sofrerá.
o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos filhos, o preguiçoso pelo trabalho forçado, né? Tem gente que ficou sentado no banco da praça a encarnação passada todinha, né? Hoje o cara tem que vir aqui e trabalhar 22 horas por dia para poder conseguir comer, né? Preguiçoso pelo trabalho forçado. Finalizamos aqui então com isso, pessoal, o capítulo 7, parte 2 do Livro dos Espíritos. No próximo domingo iniciamos o capítulo 8, parte 2, emancipação da alma. Isso é legal, né? Emancipação da alma, começa domingo. Desculpe de correr um pouquinho, mas é que é para mim, já estourei o horário, vocês me desculpem, tá? Então vamos lá, fazer uns avisos aqui. Nós vamos ter no dia 4 de dezembro, às 15 horas, palestra, né? Grátis com Arnaldo Rodrigues Camargo. Título da palestra: Jovem demais para morrer. Tá? É sobre alcoolismo. É um problema, tá? Entre os jovens e entre nós os adultos, lógico, tá? Jovem demais. Então estão todos convidados a comparecer. Quiser trazer um pratinho de salgadinho, doce, traga, porque depois a gente faz comes e bebes aqui. Tem pipoca e chá, que a gente sempre estoura aí uma pipoquinha, tem um chazinho e tal. É um bate-papo gostoso. Dia 4 de dezembro, às 15 horas, né? É estendido esse convite a todos que quiserem, por favor, venham para cá, né? Vamos ouvir um pouquinho aí. Horário de funcionamento da casa: domingo, a partir das 9h30, a casa já vai estar aberta. Evangelização, palestra e passes às 10 horas. Segunda-feira, a casa já abre às 17h30, palestra e passe às 18h30. Terça-feira, também abre às 18h30, palestra e passe às 19 horas. E de quarta-feira, né? Às 13h30 tem palestra e passe também na quarta de tarde aqui, tá bom? Às 14 horas. E nós temos estudos de segunda às 19h30, estudo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E de quarta-feira às 19h30 temos estudo aprofundado do Evangelho, o nosso bate-papo, né, Carlos? Né? A nossa fofoca espírita. É fofoca, cara? Não, de nós aqui, das barbaridades nossas aqui, do dia a dia nosso aqui. É um negócio gostoso. Os cursos nossos aqui não são esse negócio de lousa, pró, não. A gente senta em círculo, bate papo, discute, vale a pena. Tudo isso sem custo nenhum. Pode vir qualquer um. E estamos de férias. É isso, vocês viram? É. E estamos de férias. Tá? Quarta-feira agora entramos de férias, né? O pessoal também de segunda também está de férias, né? Então, quando a gente for voltar às atividades, a gente avisa, né? Que dia que nós vamos voltar com esses estudos aí. Vale a pena, pessoal. Vamos ver se a gente se programa para 2022. Vem no estudo do Evangelho, é só trazer o Evangelho. Tá bem? Se não trouxer Evangelho, tem Evangelho ali, a gente empresta, tá? E do Céu e Inferno, mesma coisa também. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpe de roubar 10 minutos de vocês aí. Mas vamos lá, fechando nossos olhos, agradecendo os mentores espirituais da casa pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a espiritualidade maior pelo amparo aos mentores espirituais da casa, aos nossos mentores, a nós, por permitirem que façamos sempre o Evangelho em nome de Deus, em nome de Jesus. Agradecemos por tudo aquilo que temos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pedimos sempre o seu amparo e orientação para que possamos prosseguir na nossa subida, na nossa jornada em direção à espiritualidade maior. Que tenhamos uma excelente semana de trabalho. Que todos aqueles que aqui estão e que nos assistam possam receber a luz do Cristo, a vibração revitalizadora do Cristo,
tanto para o nosso corpo material como para o nosso corpo espiritual. E todos os desencarnados que aqui estão convidados a permanecerem nesse momento aqui nesta casa, onde serão orientados, amparados e assistidos, pois este é um pronto-socorro. Esta é uma casa de apoio, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos tenham uma excelente semana e até a próxima.